Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje começaremos a abordar, porque certamente serão temas que se repetirão em diversos vídeos diante da sua enorme complexidade. Falaremos um pouco sobre os temas de liberdade, a entendida como liberdade individual, e desigualdade, à luz de dois artigos que eu selecionei, um deles, dois artigos de visões opostas sobre os temas, sendo um deles baseado no primado da liberdade individual, do indivíduo atuando livremente enquanto tal, e o outro que trata um pouco de desigualdade com base na teoria da luta de classe. Então vamos ao primeiro. O primeiro é um artigo do brilhante historiador, pensador brasileiro da atualidade, Paulo Cruz, em sua coluna semanal no jornal Gazeta do Povo, intitulado Liberdade contra a Desigualdade. Para quem não conhece, recomendo a leitura dos textos de Paulo Cruz, que além de ser uma pessoa extremamente preparada, eu considero intelectualmente muito honesta, muito coerente. Paulo Cruz é um pensador negro, egresso de uma camada muito desfavorecida da sociedade e exatamente com base em muito esforço pessoal, muito estudo, alcançou o nível de um dos pensadores mais proeminentes que temos no nosso espaço público. Recomendo a leitura de seus trabalhos, de seus livros e de sua coluna semanal no jornal Gazeta do Povo. Então vamos comentar um pouco esse artigo do Paulo Cruz. Paulo Cruz nos chama a atenção para o forte grau de estatismo, de intervenção estatal que tem marcado o nosso país desde o Império, depois a República Velha, passando por todos os governos. E nos chama a atenção para um dado interessante, que esse estatismo, o clamor pela intervenção do Estado, é mais forte junto às camadas mais desfavorecidas e menos educadas, que recebem menos instrução do Estado, menos instrução básica, praticamente nenhum ensino básico, pouquíssimo ensino médio, se tiver. E à luz dessa população extremamente pobre, além da população miserável que vive abaixo da linha da miséria, sabemos da existência desses vários bolsões de miséria espalhados pelo país. Na ótica dessas pessoas, o Estado aparece como uma figura salvacionista, como aquele ente que vai tirá-las da miséria, nem tirá-las da miséria, que vai conseguir lhe dar um prato de comida, matar a sua fome naquele dia, talvez não no dia seguinte, mas naquele dia mesmo, lhe proporcionar algum abrigo para as populações que vivem na rua. Isso é um dado interessante levantado pelo Paulo Cruz no artigo. E aqui ele remete essa ânsia pela intervenção estatal, sobretudo nas camadas menos instruídas da sociedade, ao nosso passado escravista, a escravidão, que foi uma chaga na nossa história, que cria, além de uma relação humanamente imoral, uma relação perversa, cria uma neurose entre o senhor e o escravo, nenhum deles é produtivo, não há qualquer estímulo à produção. Inclusive, na nossa historiografia moderna, tem surgido relatos com comprovações históricas de que o sonho de grande parte, boa parte dos escravos, não era sequer conseguir, isso não consta do artigo do Paulo Cruz, desse artigo específico, mas já vi o Paulo Cruz comentando e já vi outros historiadores de ótimo nível, como Mérida Del Priori e outros,
comentando que o sonho de muitos escravos, sobretudo ao longo do XIX, não era sequer conseguir a sua carta de alforria, era ter outros escravos, era conseguir algum dinheiro, com trabalhos extra, porque para além da escravidão, as leis do mercado sempre acabam chegando de uma forma ou de outra, até mesmo num país estagnado e escravagista. Então, pouco dinheiro que aquelas pessoas escravizadas conseguiam acumular, que destinação pretendiam dar a ele? Comprar outros escravos. Era o sonho de ter os seus próprios escravos. Isso é um passado lamentável do nosso país, que o Paulo Cruz interpreta como sendo a grande origem dessa visão de Estado salvacionista pelas pessoas mais pobres e, reitero, menos instruído. Porém, ele nos traz um dado positivo e que nos alimenta com um pouco de otimismo, que é o nível bem significativo de empreendedorismo que tem sido observado recentemente em comunidades muito pobres. Então, é aquela pequena manicure que começa a abrir seu próprio negócio, é aquele mercadinho de bairro, muitas vezes de favelas, de comunidades periféricas, que vai crescendo, e assim alguns indivíduos muito esforço, inclusive lutando contra problemas permanentes de segurança pública, conseguem fazer valer o seu esforço e desenvolver pequenos negócios que chegam às vezes até a serem negócios de médio porte. E aí nós temos uma esperança de uma sociedade mais liberal, no sentido de liberalismo clássico, que inclusive é mencionado por mais de uma vez pelo Paulo Cruz, mencionando nomes liberais clássicos do Brasil, como, por exemplo, André Rebouças, que foi um abolicionista aguerrido e um liberal na economia também, e nos dias mais atuais, mencionando uma frase que eu achei muito emblemática do presidente fundador do Instituto Ludwig von Mises, que eu vou me permitir reproduzir para vocês, ipsis literis. Liberalismo clássico, abre aspas. Não precisamos saber o nome do presidente. O resultado das eleições é altamente irrelevante porque a sociedade é regida por leis e não por homens. Esse é o nosso ideal de liberalismo, o primado da lei. O primado da lei definindo limites formais, apenas formais para a atuação dos indivíduos, e a partir daí os indivíduos, claro, desde que disponham de oportunidades, de ensino básico de boa qualidade para todos, a partir daí os indivíduos lançam mão dos seus próprios esforços, dos seus talentos e passam a competir no livre mercado, independentemente de quem esteja sentado na cadeira governamental, de quem seja o titular da caneta governamental. Isso pouco deveria importar numa sociedade liberal, numa sociedade onde o indivíduo se encontre sem amarras para dar asos à sua criatividade, ao seu talento próprio. E aí, saindo um pouco do artigo do Paulo Cruz, e antes de entrarmos no outro artigo, eu vou sugerir a vocês, quando vocês se sentirem um pouco desanimados com esse país, onde o Estado faz por via de regulamentações, de licenças de alvarás, de encargos trabalhistas pesadíssimos, quando vocês sentirem um certo cansaço diante de todo esse cenário, eu sugiro que vocês vejam, que vocês assistam, está disponibilizado no YouTube, alguns episódios já estão disponibilizados no YouTube, uma série intitulada Brasil de Imigrantes,
que é uma série organizada pelo History Channel e que mostra uma realidade, a meu ver, muito encorajadora, que é a história de várias famílias de imigrantes que chegaram ao Brasil em condições pavorosas, miseráveis, em navios cargueiros. Uma família, inclusive, egressa de um campo de concentração de Hitler, uma família judia, e aqui conseguiram desenvolver suas aptidões, os seus talentos, e fundaram o que são hoje grandes impérios, como, por exemplo, Balduco, Habib's, Nubank. Temos a história muito interessante de um rapaz colombiano, jovem, uma história interessantíssima de empreendedorismo, que é o fundador do Nubank, um banco digital altamente lucrativo. Então, sugiro que vocês assistam um pouco essa série, que é, no mínimo, extremamente motivante. E agora vamos ao contraponto a esse primeiro artigo do Paulo Cruz. Vamos a um segundo artigo intitulado Pode-se criticar o Parasita, do senhor Eurípides Alcântara, publicado no jornal O Globo. Não se preocupem, pela milésima vez eu não retomarei os detalhes sobre o filme Parasita. Aqui eu pretendo me prender muito mais à visão do articulista que a narrativa do filme em si. A primeira grande surpresa que me tomou ao ler esse artigo foi o silêncio sepulcral do autor sobre o tema da educação, que é um tema que permeia todo o filme, como já comentamos inúmeras vezes aqui, que parece ser um assunto de extrema relevância para a Coreia. Lembremos que a Coreia se encontra situada em rankings muito elevados de educação, e que é um tema muito inquietante, a meu ver, para nós, onde as camadas, sobretudo as camadas mais desfavorecidas, mencionadas no artigo do Paulo Cruz, não têm qualquer acesso à educação básica, a ensino médio, a ensino profissionalizante, sequer acesso às próprias instituições. Então, fiquei um pouco estarrecida diante do silêncio do autor. Talvez ele veja a educação no sentido que é dada no filme Parasita, que é ensinar um outro ser humano a compreender um texto básico que seja, a falar um idioma estrangeiro, a saber as 4 operações. Talvez ele enxergue isso como uma atividade um pouco prosaica e prefira despender o seu tempo em considerações sobre ideologias mais abstratas. Bom, prosseguindo nesse artigo, agora vem uma frase que realmente me estarreceu, que é a estética da opressão, na visão desse articulista. Me permitam ler uma frase. 2 pontos, abre aspas. Parasita demonstra também a outra documentada faceta das desigualdades em seu incessante sobe e desce de indivíduos e grupos na luta pelo poder político e econômico. Ao oprimido, não basta livrar-se da opressão, é preciso aprimorar quando chega sua vez de estar por cima. Realmente, eu acho difícil que esse senhor tenha visto o filme Parasita. Talvez ele tenha cochilado e tenha acordado em algum filme brasileiro onde as pessoas xingam as classes ricas, onde pessoas endinheiradas são consideradas opressoras. Só me resta pensar, cogitar essa hipótese. Eu não entendo idioma coreano, mas eu sei ler as legendas e prestei muita atenção ao uso de palavras como opressão, opressor, oprimido e análogos. Em momento algum, reitero, deparei com qualquer conceito de dominação, até porque aquelas pessoas, e agora vou me referir à família pobre, à família Kim, aquela família pobre
estava tão preocupada em lutar pela sua sobrevivência, ou melhor, em sair do esgoto onde viviam, que talvez o articulista só conheça mesmo por fantasias, por novelas globais, que sequer tinha tempo de elaborar qualquer eventual doutrina de opressão, nada disso. Eles precisavam ganhar dinheiro para o seu sustento e para o seu sustento digno. E o que faziam em troca desse dinheiro? Prestavam serviço, trabalhavam. Mas, na visão do senhor Eurípides, essa é uma estética de dominação, de opressão. Vejam vocês, há certas pessoas que não conseguem compreender uma relação entre pessoas pobres e pessoas mais afortunadas, mais ricas, a par, longe de um quadro de dominação, de opressão, quando não é essa a realidade, não são esses os fatos mostrados no filme. Então, quer me parecer que ele, no mínimo, não tenha compreendido o filme, ou, nas palavras do Raymond Aron, pensador que eu comentei um pouco no vídeo de ontem, que ele esteja tão sob efeito de ópio, tão sedado, que a mera aparição de pessoas pobres trabalhando para pessoas ricas já configure por si só uma opressão, o que, reitero, não me parece ser o caso. E para não nos alongarmos muito, vamos à frase final do artigo, que é uma verdadeira chave de ouro. 2 pontos, abre aspas. O pano de fundo do filme é o capitalismo em seu momento atual, quando vem a estagnação e parece falsa promessa de ascensão pelo mérito. Sim, senhor Eurípides, o filme trata exatamente do contrário. O filme trata de ascensão pelo mérito. Se aquelas pessoas conseguem, a família Kim, a família pobre, consegue se infiltrar na casa dos parques dos afortunados, não é por caridade, não é por uma imposição legal, é exatamente por méritos próprios. Um deles porque sabia ensinar inglês, a outra porque, mesmo não sendo uma terapeuta ocupacional formada, conseguia controlar uma criança hiperativa, o outro porque era um bom motorista e a outra porque era uma ótima governanta para casa. Me perdoe, senhor Eurípides, isso eu entendo como mérito pessoal, ascensão por mérito pessoal. Bom, esses eram os breves comentários que eu tinha para hoje. Sugiro que vocês leiam ambos os artigos, cheguem às suas próprias conclusões. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.